E hoje por aqui, a gente vai falar sobre um tema que vai te fazer refletir sobre muito o que sentimos, mas pouco vemos: o corpo e a energia. E para falar sobre esse tema muito profundo, eu recebo Adriano Munhoz, psicanalista e grande estudioso do assunto. Eu acho que eu vou deixar você mesmo se apresentar, né? Porque você tem uma história linda para contar pra gente. Vou tentar. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Que é um prazer muito grande. Para mim. Prazer muito grande poder falar sobre algo que eu amo, né? Que é desenvolvimento humano. Então, como você falou, eu sou psicanalista e psicoterapeuta, mas sempre me interessei muito pelo esoterismo, por espiritualidade, por física quântica. Eu estudo isso tudo há mais de 20 anos. Eu sou ligado à antroposofia, eu sigo a antroposofia como caminho de desenvolvimento espiritual há mais de 20 anos também. Então, na minha prática, no meu trabalho, eu juntei isso tudo, né, para a minha abordagem terapêutica, que eu sempre achei que o ser humano é muito mais do que um corpo com emoções esquisitas aí dentro, que nós somos um ser energético, também um ser espiritual. Então, uma abordagem eficiente deve passar por todos esses quadrantes também. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Alimentação energética. Isso. Acho que não podia ter uma pessoa melhor para falar sobre o assunto do que você. E acho que até antes da gente entrar nesse papo sobre como o alimento ele traz energia pra gente, a gente podia falar um pouco sobre o que é o corpo energético, né? Explica pra gente um pouco mais sobre isso, Adriano. Então, Monique, na verdade, nós não somos só um corpo físico, né? O corpo físico é só uma das entidades que constitui o ser humano. Nós temos toda uma anatomia energética que nos constitui, né? Na verdade, são vários corpos energéticos, são energias emanadas a partir da nossa consciência, cada um desses corpos com uma frequência diferente. Isso parece uma elucubração muito grande, mas isso é algo que a humanidade sempre conheceu. Então, quando a gente vai lá para os primórdios da medicina Ayurveda, 6.000 anos atrás na Índia, as pessoas já falavam sobre essa nossa anatomia energética, né? Medicina tradicional chinesa, 5.000 anos atrás, já entendia sobre essa nossa anatomia energética, né? Esses diferentes corpos sutis que constituem o ser humano. Quando a gente vem para, né, momentos mais recentes da humanidade, a medicina antroposófica vai trabalhar muito essa anatomia energética, assim como a acupuntura, a homeopatia. Sim. E todas essas medicinas, né, entendem que o corpo físico ele recebe a influência do padrão desses corpos energéticos, né? E quando a gente fala desses corpos, existem diferentes nomenclaturas, né? Cada escola de desenvolvimento vai falar sobre... tem diferentes nomenclaturas para esses corpos. Eu sigo o ensinamento da antroposofia, né, a nomenclatura que a antroposofia traz, que vai falar que o ser humano é constituído por um corpo físico e 3 corpos que são sutis. O primeiro deles é o corpo etérico, que é o corpo da vida, né, é a energia que mantém as nossas células funcionando, se regenerando. O corpo astral, que é o corpo constituído pelo padrão das nossas emoções. Então, emoções são padrões energéticos, então existe um corpo constituído pelo padrão das nossas emoções, que a antroposofia chama de corpo astral, e também existe um corpo constituído pelo padrão dos nossos pensamentos. Pensamentos também são energia, né? Uma energia que a nossa mente produz, que o nosso cérebro produz, e o padrão dos nossos pensamentos vai formar um corpo que na antroposofia a gente chama de eu superior, que é o tal do higher self dos americanos, né? Quando a gente entra na linguagem da religiosidade, né, corpos que a religião chamou de alma, de espírito, são esses mesmos corpos energéticos, né? O tal do perispírito que o espiritismo fala é a soma desses corpos energéticos. Então, como a gente vai falar sobre alimentação energética, né, o padrão energético dos alimentos ele vai contribuir para o padrão dessa nossa energia, para o padrão desses corpos energéticos todos, dessa nossa anatomia energética. Então, para a gente entender melhor isso, né, claro que de uma maneira muito simplificada, primeiro é importante entender que tudo vibra, né? Tudo no universo vibra. Isso até é uma lei hermética que vem lá do hermetismo antigo, do Egito, que fala que tudo no universo vibra. E tudo que é material tem uma vibração ali. Tudo que é constituído por átomos tem uma vibração específica. Os átomos vibram. E o padrão da vibração dessa energia vai determinar como essa energia se manifesta, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Entender que tudo vibra. Sim. Outro ponto importante é entender que tudo precisa de luz para viver.
né? Tudo que é vivo precisa de luz para se manter vivo, né? A vida no planeta só existe porque existe luz solar. Se não existisse luz solar, não existiria vida, né? E a gente pode entender que a luz é a energia mais sutil que existe, tá? E que os alimentos são a energia mais densa, é aquilo que se materializa. Então, a gente se alimenta de luz, né, do padrão vibratório dessa energia sutil, que é a luz, mas a gente também se alimenta do padrão dessa energia mais densa, dos alimentos que a gente ingere, tá? E aí, voltando naquela história da vibração, de que tudo vibra, os elementos têm uma vibração própria. E o padrão da vibração dos elementos, né, a gente está ingerindo isso também. Além dos nutrientes, de tudo que existe nos alimentos como padrão nutricional. Faz todo sentido. Tá. E você diria que os alimentos, então, que têm uma vibração maior, claramente eles devem fazer um bem muito maior para o nosso corpo. Nos trazem mais bem-estar, nos beneficiam a nossa saúde, nossas células e assim por diante, certo? Exatamente. E os alimentos que vibram mais são alimentos mais frescos, alimentos que têm menos conservantes, que estão menos industrializados, que são menos ultraprocessados, certo? Exatamente. Perfeito. Não preciso te explicar mais nada. Você já entendeu o princípio da história, né? Então é exatamente isso, né? Quando você pega um alimento mais vivo, um alimento que foi recém-colhido, né? Uma laranja que foi colhida da árvore ali, e você ingere aquilo tem um padrão energético muito alto, porque está em contato com a terra, está exposta ao sol, né? Então existe uma energia de alta vibração nesse alimento. E vamos lembrar que com menos química, menos agrotóxicos. Exatamente, né? Então isso a gente chama de alimentos vivos, alimentos de alta vibração, que vão contribuir para a energia desses nossos corpos energéticos. Quando você pega um alimento ultraprocessado, industrializado, né, que foi quimicamente alterado, ou geneticamente alterado, um alimento que sofreu um período de transporte muito longo, né? Aquela mesma laranja que está há dias na prateleira do supermercado, o padrão energético desse alimento ele caiu, né? Ele vai caindo, sim. Esse alimento vai perdendo essa energia. Né? E aí sem falar na questão dos animais, né? Como eles são mortos e eu sou chefe de cozinha, né? Então a gente fala muito isso também na cozinha. A forma como o alimento é tratado desde o momento onde o bicho é morto ou a fruta é colhida, até o momento onde ele está na cozinha e a energia que você coloca nele para o cliente consumir. Então a energia que o ser humano coloca naquilo também transmite pra gente, pelo menos eu acredito muito nisso. Perfeito, esse é um ponto super controverso, né? Eu sou vegetariano há mais de 40 anos, então eu sou um super entusiasta de falar de alimentação vegetariana. Todo o processo de industrialização dessa carne, até chegar na nossa casa, essa carne foi congelada. Então, claro que tudo isso, né, ficou impregnado no padrão energético dessa carne. A própria emoção do animal no momento da morte, né, contribui muito para a assinatura energética que fica impregnada nesse alimento. Claro. E quando você ingere isso, você está ingerindo isso tudo. Você está ingerindo até a emoção desse animal ali. Né? Sem dúvida. A gente tem muito pouco acesso a uma carne fresca, de boa qualidade, de um animal que foi morto, né, de uma maneira decente, mais humanizada. A carne que chega nas nossas casas, ela foi congelada, né, passou longos períodos congelada. Então, isso compromete muito o padrão da energia desse alimento. Agora, a ciência, ela tem como medir isso? Ela já comprovou que, de fato, os alimentos eles têm vibrações diferentes? Ela tem como comprovar isso de forma técnica pra gente ou não? Esse também é outro ponto interessante, né? Até então, até pouco tempo atrás, a única maneira que existia de você medir a energia que os alimentos emanam, né, porque eles estão emanando energia o tempo todo, era através de métodos de radiestesia, né, uso de pêndulos e tudo. Mas hoje já existem tecnologias sendo desenvolvidas, né, equipamentos sendo desenvolvidos pela ciência, que conseguem mensurar o padrão energético dos alimentos, né, de qualquer tipo de alimento. Então, já existem estudos que mostram que um alimento orgânico, né, recém-colhido, que estava exposto ao sol, que estava próximo da terra, ele consegue vibrar numa faixa de frequência em torno de 8 a 10 mil angstroms, ao ponto que um alimento industrializado que você pegou lá na prateleira do supermercado, ele vai vibrar abaixo de 3 mil angstroms. Né? Então, existe uma faixa muito grande na diferença entre esses diferentes alimentos. Né? Quando você pega um alimento que é totalmente industrializado, cheio de corantes sintéticos, né, que tem uma química muito pesada ali dentro para conservação, aquele alimento que nem é alimento, né, que a gente chama que nem é alimento,
alguns desses alimentos nem vibram, nem tem mais energia nenhuma ali. Não acredito. Né? Então, você só vai se beneficiar do que ele traz de padrão nutricional ali, que já é muito baixo, né? Você entende muito isso, né? Que já não tem quase nada de padrão nutricional ali dentro. E é uma pena, porque a sociedade hoje vive em torno desses alimentos, né? Você vê as crianças comendo tudo industrializado. Comodidade, né? Comodidade, as pessoas doentes até, que têm muito pouco acesso a coisas frescas, e isso prejudica a própria saúde deles, né? Não beneficia de forma nenhuma. Perfeito. Então, quando a gente falou no começo da nossa conversa, né, que o padrão energético dos alimentos contribui para o padrão desses corpos energéticos que nós temos, né? Quando você vai lá se tratar num médico antroposófico, ele vai tentar identificar qual é o padrão desses corpos energéticos, que ele entende que o nosso corpo físico recebe esse padrão energético. Agora pensa numa pessoa doente, que está se recuperando de uma doença, né? E que tem uma alimentação de baixa energia, de baixa vibração, só consome alimentos industrializados, ultraprocessados. Olha o impacto negativo na capacidade de regeneração do corpo dessa pessoa, né? Ao passo que uma pessoa que está se recuperando de uma doença, que vai mudar o padrão da sua alimentação, que vai buscar alimentos de alta vibração, de alta frequência, isso gera um impacto muito positivo no padrão das suas energias. E isso vai ajudar muito no quanto o corpo físico consegue se regenerar, né? Já tem muitos estudos que falam que alimentos de baixa vibração, eles são disruptivos para o nosso DNA, eles danificam o nosso DNA. Ao passo que alimentos de alta vibração, orgânicos, frescos, eles ajudam a reparar o nosso DNA. Eles desligam gatilhos de doenças genéticas no nosso DNA. Então, olha a preocupação que a gente tem que ter com a alimentação. Não, existe aquela máxima que ela, pra mim, é perfeita. Você é o que você come, né? Afinal. Você é o que você come. E é realmente isso, porque você muda toda a essência daquilo que você põe pra dentro de você através da alimentação. Exato. Eu gosto muito dessa máxima, né? Você é o que você come. Então, você que trabalha com isso, né, que traz, né, informações riquíssimas aqui no seu trabalho, de como se alimentar de maneira saudável, de como fazer uso de alimentos realmente vivos. Eu acho que quando a gente vai planejar a nossa alimentação, não basta a gente levar em consideração só o padrão nutricional da alimentação, né, a composição de nutrientes, vitaminas, proteínas. A gente também tem que se preocupar com o padrão energético dessa alimentação, né? Claro que alimentos mais frescos, mais orgânicos, são mais caros, né? Nem todo mundo tem acesso a isso. E são mais difíceis de se processar dentro de casa, né? E a gente não tem muito tempo para isso, né? A gente prefere comprar uma comida congelada e esquentar no micro-ondas. Mas eu acho que é bom que a gente tenha essa consciência, né? Que se a gente puder escolher, que a gente escolha voltar lá atrás no tempo e colher do pé a fruta. Exato. E ter nossa própria horta e fazer as coisas de forma mais naturalista possível, porque isso se perdeu ao longo do tempo. Exato. E eu vejo que hoje existem muito mais doenças, inclusive a gente não sabe se tem uma correlação direta, eu acredito que tenha muito com a alimentação, mas porque o ser humano hoje ele pouco se preocupa em ter uma alimentação equilibrada. Exatamente. E é isso. E a gente não tem nem rótulo, né? A gente não sabe nem o que a gente está comendo. A gente nem sabe o que tem ali, né? Você pega qualquer alimento no supermercado, né, e você vai olhar o rótulo, você se assusta com a quantidade de elementos químicos que estão ali. Corantes, conservantes e tudo. E você citou um ponto interessante, né? Basta olhar para a história, e uma história muito recente até, para ver o impacto negativo da alimentação na saúde da população, né? Você pega os nossos antepassados de 3 gerações atrás, né, pessoas que cresciam na zona rural, que trabalhavam na terra, que se alimentavam de alimentos que eles apanhavam na horta, né, que eles iam colher lá na horta no fundo de casa, eram pessoas que viviam muito mais tempo, pessoas que chegavam até os 90 e tantos anos, sem depressão, sem câncer, né? E eu lembro que eles tinham muito mais energia. Muito mais energia. Muito mais saudáveis. E se alimentavam com banha de porco, né? Eles cozinhavam com banha de porco, não é essa gordura totalmente industrializada que a gente usa hoje. Sem dúvida. Né? Não existia obesidade, era muito difícil ver alguém obeso, né? Então, olha hoje como é que o índice de incidência de câncer, de obesidade, de processo alérgico nas crianças, isso tudo é decorrência de uma alimentação de má qualidade. É porque é difícil, né? Também, como criar essa consciência no ser humano, né? Por que hoje você acredita que um ser humano ele vai atrás mais desses alimentos industrializados, processados ou não? Você acha que tem a ver também com essa questão da evolução humana, da conscientização? Maravilhoso isso. Eu acho que essa consciência é extremamente importante, que ela começa em casa, né? Acho que os pais têm uma obrigação muito grande de ensinar os filhos a ter essa consciência com relação à alimentação.
Acho que isso vai fazer toda a diferença ao longo da vida dessa pessoa. Mas tem muito a ver com a maneira como o ser humano está evoluindo, né? Como a consciência do ser humano está evoluindo. Tem muitos estudos que comprovam que uma alimentação de alta vibração, de alta qualidade, né, que é tudo que a gente está falando aqui, contribui para a expansão de consciência de uma pessoa. E é nítido a gente observar isso. Pessoas que têm uma consciência mais expandida, né, pessoas que vão buscar a sua própria evolução, seu próprio desenvolvimento, pessoas que têm um nível de espiritualidade muito mais desenvolvido, essas pessoas instintivamente vão buscando alimentos de mais alta vibração. Elas vão comendo cada vez menos carne, elas vão parando de tomar álcool, elas vão buscando alimentos orgânicos, porque o nosso corpo não dá mais conta dessa energia de baixa vibração. Você está expandindo a sua consciência, você está espiritualizando, você quer energias de mais alta frequência, energias de um padrão mais elevado. Você quer performar melhor, você quer estar se sentindo melhor, você quer estar mais leve. Exatamente. E o alimento ele é muito prejudicial quando... Sem dúvida. Ele faz mal pro corpo, né? Ele pesa, ele tira a sua energia. Exato. Fala uma coisa, se alguém tiver a fim de fazer um detox, você acha que isso de fato é possível? E como que é a melhor maneira de fazer isso pro organismo? Não só possível, como extremamente importante, né? Por mais que a gente busque uma alimentação de qualidade, é impossível a gente não ingerir uma série de toxinas, né? Todo alimento que chega até a nossa casa está cheio de agrotóxicos, pesticidas, conservantes, mesmo que a gente busque uma alimentação de mais alta qualidade. E um detox vai ajudar o nosso corpo a eliminar essas toxinas todas, né? Existem muitos tipos de detox diferentes. Os mais bacanas que eu acho são os detox que vêm lá da medicina Ayurveda, né? Que são detox profundos, né? Que você vai passar por um período muito longo, né? Promovendo esse detox no corpo. Então acho que a gente, de maneira frequente, deve sempre estar procurando fazer um detox. Fazer jejum também é extremamente importante, né? Mexe muito com a capacidade... Limpa demais o corpo, é uma coisa impressionante. Limpa o corpo, ajuda na capacidade de regeneração do corpo. Eu não entendo muito dos diferentes tipos de detox, mas eu acredito que aqueles que vêm da Ayurveda são os mais eficientes, né? Que vão ajudar o corpo no seu processo regenerativo. Deixa eu falar disso em breve aqui também. Maravilhoso, né? Um tema super interessante que eu gosto bastante. Também. Sou super curiosa a respeito. E o detox, Monique, mexe muito com o padrão das nossas emoções também, né? Toda essa linha de entendimento, né, da psicologia que trata a energia do ser humano vai falar muito que padrões emocionais negativos, né, emoções negativas, são toxinas que ficam aprisionadas no corpo. Então, quando você vai fazer um detox, seja ele qual for, você também está ajudando o seu corpo a se purificar dessas emoções mais negativas. Tem pessoas que começam a fazer um detox e vão começar a chorar, vão começar a ter crises, né? Vão sentir que a emoção dela foi pro brejo, né? Caiu, porque o corpo está purificando essas emoções também. Emoções são frequências energéticas. Né? O corpo é uma estrutura extremamente inteligente, a gente está longe de entender o tamanho da inteligência do nosso corpo. Vamos falar sobre essa questão de emoções, um pouco além da alimentação também. O ambiente que a gente está, as pessoas que estão ao nosso redor, a energia que nos circunda, elas também afetam muito o corpo energético, certo? Então também não é só aquilo que a gente ingere em forma de alimento, mas também aquilo que a gente ingere no ambiente onde a gente está imerso. Perfeito. Adoro falar sobre isso, muito do meu trabalho envolve isso. A gente não se alimenta só daquilo que a gente come, né? Daquilo que a gente está ingerindo. Sim. A gente se alimenta energeticamente também, né? Como a gente falou no começo do nosso papo, nós somos um ser energético, que tem diferentes corpos energéticos. Então a gente se conecta energeticamente à realidade com a qual a gente interage. Então, nós somos muito impactados pelo padrão da energia dos lugares que a gente frequenta, né? Os lugares têm padrões energéticos diferentes, um ambiente de balada, né, tem um padrão energético muito diferente do que um templo religioso. Claro. E a gente interage energeticamente com esses ambientes, né? E a gente se alimenta dessas energias. Assim como a gente se alimenta das energias das pessoas com quem a gente interage, né? Como nós somos um ser energético, cada um de nós tem um padrão energético, tem uma vibração específica, tem uma assinatura energética. Então, quem nunca saiu de um ambiente que tem uma vibração um pouco mais comprometida e fala, nossa... A gente sente isso. Fui drenada, né? Pessoas com nível de sensibilidade maior sentem muito impacto disso, né? Da mudança de ambiente, das pessoas com quem a gente está interagindo.
aquilo que eu estava falando, né? Nós somos um ser energético e a gente se conecta energeticamente com o outro e cada um tem uma assinatura energética, que é constituída pelo padrão das suas emoções e dos seus pensamentos, né? Se a minha energia vibra alto, se eu sou uma pessoa de emoções positivas, de pensamentos positivos, a minha frequência energética é muito mais alta do que uma pessoa deprimida, pessimista, que está sempre reclamando de tudo. Eu vou interagir com essa pessoa, eu vou perder energia para ela. Né? E se eu não sei me proteger disso, a pessoa vai me drenar mesmo. Isso está muito associado ao que a gente chama de vampirismo energético, que é um processo totalmente inconsciente que acontece nas interações e a gente não tem muito controle sobre isso se a gente não aprende a se defender, a se proteger. Como que a gente se defende? E você é um super especialista nisso. Isso está ligado aos nossos chakras? Vamos falar um pouco sobre os chakras também, para explicar um pouco isso? Vamos sim. Tá. O que são chakras? Né? Eu falei que nós temos uma anatomia energética, aqueles diferentes corpos. Os chakras são órgãos dessa nossa anatomia energética. Né? Cada chakra ele é responsável por alimentar energeticamente uma região do nosso corpo físico, por governar um conteúdo emocional e psicológico no ser humano. Tá? Tem muitos terapeutas por aí que tratam os chakras como se fossem órgãos do nosso corpo, desses nossos corpos energéticos, mas para mim, a maneira como eu entendo os chakras e a maneira como eu trabalho é que chakras são níveis de consciência do ser humano. Essa até é uma associação que é feita pela psicologia transpessoal, né, que vai associar os 7 níveis de consciência do ser humano aos 7 chakras principais presentes nessa nossa anatomia energética do corpo físico. Tá? Então, o primeiro chakra é o chakra raiz da autopreservação, tá? Que é aquilo que nos conecta com o plano da matéria, com a terra, com o nosso próprio corpo, é o que nos leva a ter cuidado com o nosso corpo, a ter cuidado com as questões da matéria, realidades materiais. O segundo chakra, né, que o esoterismo chama de chakra sexual, é o chakra relacionado à autoestima, a prazer, a merecimento. O terceiro chakra, que é o plexo solar, no centro do abdômen, relacionado a poder pessoal, autoconfiança, dinamismo, movimento na vida, socialização. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, no centro do peito, relacionado ao amor, a maneira como a gente manifesta o amor na vida, como a gente se conecta com o mundo a partir do amor. O quinto chakra, que é o chakra laríngeo, no centro da garganta, que é comunicação, fala, mas também relacionado à sua essência, aquilo que você é, ao seu propósito. O sexto chakra, que é o chakra frontal, no meio da testa, é o chakra da intuição, do foco, da concentração, da sua capacidade de enxergar o subjetivo. E o sétimo chakra, que é no alto da cabeça, que é o chakra coronário, que é a nossa conexão com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade. Né? Então, para a gente viver bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, mas também cuidar desses corpos energéticos e dos nossos chakras. Cada um desses níveis de consciência deve receber energia, deve estar sendo alimentado pela sua energia psíquica. A energia tem que fluir, né? De baixo para cima. A energia tem que fluir em toda essa nossa anatomia energética. Então, o ser humano em equilíbrio é aquela pessoa que consegue cuidar das realidades da matéria, que consegue ter carreira, ganhar dinheiro, pagar conta, né? Ir para a academia de manhã, mas que ao mesmo tempo consegue se espiritualizar, buscar uma religiosidade, uma espiritualização. Né? Então você faz com que toda essa energia esteja fluindo nesses corpos e nesses diferentes órgãos que são chakras. E quanto mais espiritualizado você é, também mais clara a vida se torna, né? Porque as respostas estão em cima, né? Nesse plano espiritual. Não é o maior, né? Porque isso vai expandir sua consciência, né? Quando você vai buscando a espiritualidade ou se desenvolver espiritualmente, você está trazendo muito da sua energia para esses níveis de consciência mais elevados. Então isso vai expandir sua consciência. Sim. Você vai buscar uma vida com mais saúde, você vai buscar emoções mais positivas na sua vida, né? Você vai buscar cuidar melhor dos seus pensamentos. E aí a sua vida vai se transformando. E aí volta todo o papo, porque isso tem tudo a ver com o que a gente come, Perfeito. Nosso bem-estar, nossa saúde, Perfeito. Nosso dia a dia. Eu vejo muito isso na minha prática, no meu consultório, né? As pessoas mais espiritualizadas são pessoas que tomam cuidado com os ambientes que elas frequentam, com as pessoas com quem elas interagem, com a sua alimentação, com as suas práticas de vida, porque tem essa consciência muito mais expandida, né? Você pega aquela pessoa excessivamente carnívora, que não sabe nada de espiritualidade, nunca buscou isso,
aquela pessoa que agride o próprio corpo, que só quer saber de dinheiro, que só quer saber de realidades materiais. Então, a energia toda dela, muito da energia psíquica, está nesses níveis de consciência mais inferiores, relacionados ao plano da matéria, né? Isso também é um desequilíbrio. Sim. Da mesma forma como uma pessoa que só quer saber de espiritualidade e esquece que ela tem que pagar conta, isso também é um desequilíbrio, claro, né? A gente tem que estar com tudo isso muito equilibrado. Difícil, uma missão, né? É um desafio, é um grande desafio. Bom, adorei o papo. Eu fiz umas coisinhas aqui para te receber. Espero que elas só te façam bem, porque tem toda a melhor energia possível. Tudo cru. Então, um teor energético que eu espero que esteja bastante alto. Maravilhoso. E seja bem-vindo. A gente vai ter muitas conversas ainda. Foi um super prazer. Imagina, o prazer é todo meu. Adoro falar sobre isso. Adorei estar aqui com você. Quando você quiser bater um papo de novo, é só me chamar. Combinado. Tá bom? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço.